No mundo do escotismo existe uma espécie de código de sinais de trilha, que são pequenos símbolos que você pode construir no meio do mato para identificar o caminho para onde você deve seguir. O mais interessante é que é um código muito legal e muito bem construído, mas eu não vejo ele sendo usado fora do escotismo, por exemplo, por trekkers. No trekking, o pessoal geralmente coloca pequenos adesivos nas árvores, quando na verdade você poderia fazer uma simbolização muito mais clara do ambiente. Por exemplo, estamos andando aqui, vamos começar uma trilha. Para onde é o caminho que eu devo seguir? Eu tenho dois caminhos aqui para começar a minha trilha. É claro que com um simples símbolo fica muito mais fácil saber qual é o caminho certo. Antes de você conhecer os sinais de trilha, é importante entender para que eles servem. Até porque, talvez agora você esteja se perguntando, tá, Júlio, mas para que eu quero marcar uma trilha? Existem vários motivos. Se você é um cara que gosta de fazer trekking, fazer trilhas, é legal você conhecer os sinais de trilha para que você possa aprimorar os roteiros onde você está. Os sinais de trilha do escotismo são muito mais ricos de informação. Eu acredito que as demarcações de trilhas atuais que nós utilizamos nas trilhas convencionais, que geralmente são adesivos ou pedaços de plástico marcando o caminho, elas são muito insuficientes. Existem informações muito importantes que elas deixam passar. É claro que eu não estou desmerecendo o trabalho de quem demarca as trilhas dessa forma, mas a gente pode aprimorar as nossas técnicas e manter uma segurança maior para usuários mais novatos. E mais do que isso, sinais de trilha são ótimos para você treinar rastreamento. Você, quando está fazendo uma trilha, você já está mais atento ao ambiente, você vai conhecendo o relevo melhor e, é claro, quem for seguir os sinais que você deixou vai desenvolver uma atenção situacional muito maior. Tem gente que anda por trilhas só pensando em tirar fotos. E quando você precisa colocar sinais, essas pessoas vão se forçar a estar mais presentes no ambiente, estarem mais atentas. Mas antes de entrar nos sinais, agora vamos para as regras de aplicação deles. Porque de nada adianta um sinal super explicativo montado de uma maneira errada. Quando você está dirigindo, as placas de trânsito estão de que lado da estrada? Geralmente da direita, não é verdade? A mesma coisa acontece na sinalização de trilha. Todos os caminhos que você tem que seguir estarão demarcados à direita. E se você estiver montando essa demarcação, também coloque à direita. Os sinais que estão à esquerda servem para quem está voltando pelo caminho. Número 2, os sinais devem estar visíveis. E quando eu digo visíveis, eles precisam estar de longe sendo observados. Nada adianta você fazer um sinal meio oculto, como se fosse um segredo, porque se as pessoas não verem, não vai haver sentido nenhum em fazer aquela demarcação. Então, apele bastante para deixar um ambiente observável. Eu até diria que o limite para você fazer a sinalização é de 1 metro de altura. Assim, não corre risco de alguém estar olhando para cima, ou olhando muito para baixo, ou olhando só para o meio e perder o sinal. Geralmente, quando estamos buscando demarcações, nós buscamos a nível do chão. Então evite fazer coisas ao nível das árvores. Próxima regra, você tem que fazer a sinalização com materiais duráveis. De nada adianta eu vir aqui na pressa, pegar algumas folhas e fazer uma setinha aqui com folhas, sendo que com um único vento pode tudo ir embora e ninguém mais vai saber daquela sinalização. Então utilize materiais pesados e duráveis, como por exemplo pedaços de pedra. Isso é claro se você já não estiver utilizando uma placa confeccionada, né, uma coisa mais industrializada. Aí é claro, você não precisa usar materiais primitivos como esses. Próxima regra, quanto mais pessoas andarem pelo caminho, mais sinalização você precisa colocar. Uma coisa é quando você vai receber um amigo que precisa chegar em um local de acampamento sozinho. Se o cara já conhece a região, você vai colocar um ou outro sinal para ele se localizar. Agora, se é uma trilha com foco em levar muitas pessoas, sempre conte com o fato de que elas não vão ver sinalização nenhuma. Então, dobra todas as sinalizações que você vai colocar. Próxima regra, mantenha os seus símbolos em um local de boa visibilidade. Por exemplo, em um terreno rochoso como esse, eu posso colocar símbolos a cada 5 metros ou até mesmo 10 metros, porque é fácil visualizar. Em um ambiente como esse, um terreno já com uma certa mata, mas ainda visível, uma demarcação de 5 em 5 metros seria mais interessante, talvez até um pouco menos. Em matas muito fechadas e quase com nenhuma trilha, o ideal é de 2 em 2 metros, aí é bem mais complicado. É claro que tudo vai depender do quão demarcada a trilha, ou seja, o caminho está.
Quanto menos demarcada e quanto mais fechada for a mata, mais sinais terão que ser feitos. É um trabalho difícil, mas que vale a pena quando você quer construir uma trilha estruturada. Mas agora, vamos conhecer os tais sinais de trilha? Sim, eu trouxe um quadro para a gente poder aprender melhor. Antes de eu começar os sinais, é importante lembrar o seguinte: esses sinais, como eu disse, podem ser feitos de como você preferir. Pode ser pedaço de pedra, pedaço de tronco, seja lá o que for, desde que estejam visíveis. Eu acredito que você vai ter discernimento para saber quando um sinal está visível ou quando não está, certo? Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Qual é o sinal que demarca o começo de uma trilha? Geralmente, as pessoas quando vão começar uma trilha e não sabem onde estão, elas vão procurar uma entradinha, né, um caminho. Só que naturalmente existem muitos caminhos, especialmente se for uma terra que tem muito gado, por exemplo. Então é importante estar atento e marcar exatamente a entrada. E para isso, o símbolo é bem simples. Você vai fazer um círculo com um X. Esse símbolo demarca o começo da trilha. Próximo sinal, você já começou a trilha. E agora, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Poxa, esse é bem simples, né? Isso significa siga nesta direção. Naturalmente, se você colocar a seta virada para o outro lado, também significa siga nesta direção. Se você for um escoteiro e já tem um conhecimento um pouco mais avançado, uma outra forma de demarcar esse símbolo aqui, que aí já é um pouco mais complexa, é utilizando 3 itens. Por exemplo, eu posso colocar aqui 4 troncos. Um tronco maior, um tronco médio e um tronco pequeno. Quando eu estiver andando e encontrar 3 troncos no chão dessa forma, o que significa que o caminho está para esta direção, certo? Eu não recomendo que você utilize esse tipo de sinalização, a não ser que você já esteja com pessoas que conhecem isso aqui. É muito mais fácil usar uma seta. Se o caminho for longo e você tiver um trajeto muito grande que já está bem demarcado, você pode aprimorar o uso da seta utilizando alguns marcadores de quilometragem. Por exemplo, esta seta significa que eu tenho 2 km nesta direção. Se eu colocar mais um traço, significa que eu tenho que andar 3 km naquela direção. E assim consequentemente. Quanto mais traços eu tiver nessa seta, mais quilômetros eu tenho que andar para a direção em que ela aponta. Agora um sinal muito importante. Imaginemos que você está andando numa trilha e vê esse sinal. Significa que os Illuminatis estão chegando? Não, significa perigo. Se você estiver andando numa trilha e, por exemplo, vamos imaginar aqui que você está em um caminho com uma bifurcação, certo? A seta está apontando para este lado e desse lado aqui também tem um triângulo. Significa que o caminho é por essa direção, mas eu tenho que tomar cuidado porque existem problemas que eu posso encontrar no caminho, algum perigo que pode me causar problemas. Se você, por exemplo, marcou um ponto de encontro para alguém te esperar, certo? Você montou um acampamento que está escondido e o seu amigo vai te encontrar num ponto específico. Como é que você faz para não guiar ele para o acampamento, mas sim para esse ponto de encontro? Com esse sinal. 2 quadrados, um dentro do outro, significa espere neste local. Então pensa comigo, o cara está seguindo, encontrou setas, foi indo, beleza? Chegou num ponto, tem esse quadrado, a única coisa que resta a ele fazer é sentar e esperar. Esse X eu imagino que seja bem fácil de deduzir o que significa, não é verdade? Simples. Se você está em uma bifurcação, vamos usar aqui o mesmo exemplo, e você tem um X aqui e uma seta para cá. O que isso significa? Que você tem que evitar este caminho. Logo, o X significa caminho a evitar. Tome muito cuidado para você não andar em um lugar depois de você ver o X, porque significa que é problema. E olha que legal, eu posso até combinar aqui as nossas trilhas. Olha só, eu coloquei a seta indicando que ele tem que vir para cá, certo? E depois do X eu posso colocar um triângulo, ou seja, é um caminho a evitar porque ele é perigoso. Viu só que legal? Próximo símbolo, esse aqui é bem interessante. O que você acha que esse símbolo significa? Ele tem a ver com ondinhas e com caminho a evitar? Não necessariamente. Isso aqui é o símbolo de água não potável. Você pode estar andando em uma trilha e ver do seu lado, por exemplo, um belo riacho. Mas, se você vê uma simbolização como essa daqui, significa que apesar de ser um belo riacho, você não pode tomar água dele.
Existem pequenas variações que você pode colocar, pode na verdade, para até dar menos trabalho de sinalização, você pode fazer só duas, tá? Não tem problema nenhum, mas que esteja claro para o indivíduo que está olhando que isso aqui atrás são ondas com um X em cima. O seu amigo está seguindo as trilhas que você deixou para ele e ele já está ansioso, onde é que está esse acampamento, até que ele se depara com esse símbolo. Esse símbolo significa acampamento nesta direção, ou seja, para onde a seta estiver apontada é o local onde está o acampamento. Alguns mais criteriosos dizem que a bandeirinha tem que estar apontada para o mesmo lado também, mas isso é detalhe. Sempre que você vê esse símbolo, significa que uma zona de camping está naquela direção. Agora imaginemos que você se depara com esse símbolo aqui. Ou seja, é um arco e flecha praticamente. Esse símbolo aqui significa siga rapidamente naquela direção. Por que alguém colocaria um símbolo como esse? Por exemplo, em uma zona de risco, ou imaginemos que você vai passar um pasto que tem, sei lá, um touro bravo. Você vai colocar um símbolo como esse para você passar bem rapidinho e não correr riscos, tá? Tem variações, você pode fazer o símbolo só com uma seta assim, ou com uma seta fechada, tanto faz, mas o importante é que se tiver o arco e a seta, você tem que andar rápido nesse trecho. Um sinal muito interessante, por exemplo, aqui no canal a gente já falou há um bom tempo atrás sobre tubos de sobrevivência, que são tubos que você enterra com recursos importantes para você, numa situação de emergência, ter acesso a equipamentos interessantes. Esse tipo de tubo ele fica enterrado e é muito difícil você encontrar onde está se você não tiver uma demarcação. Existe um sinal de trilha muito legal que ajuda nesse sentido, que é este daqui. Isso significa objeto oculto nesta direção. Então, se você vê isso aqui numa trilha, você sabe que existe um objeto escondido para lá. Para ficar mais específico ainda, você pode colocar aqui dentro, por exemplo, o número de passos, ou seja, contando a partir deste quadro aqui, 3 passos para lá, eu vou encontrar um objeto oculto. Eu posso colocar 3, eu posso colocar 30, tanto faz. Se tem algum número aqui dentro, significa o número de passos até o objeto. Agora você está andando na trilha e de repente encontra uma árvore gigante caída na frente. Será que a trilha acabou ou você tem que seguir em frente? Qual é o caminho? Eu tenho que desviar? Bom, existe um símbolo que tira essa dúvida para você, que é este daqui. Esse símbolo aqui significa que você deve saltar o obstáculo. Seja um pequeno riacho, seja um tronco caído, uma rocha, não interessa. Sempre que você vê essa configuração, significa salte o obstáculo, não tem muito mistério. A propósito, saltar é transpassar, né? Ou seja, passar por cima dele, você não precisa sair pulando por cima do objeto, tá? Só para deixar claro. Lembra que eu falei para você da água não potável, que tinha o X? A água potável é só isso aqui, tá? Simples assim. Se você vê uma placa, por exemplo, com esse símbolo, significa água potável. E é claro, perceba que você pode combinar os símbolos. Se eu colocar aqui embaixo uma seta, significa água potável naquela direção. Agora, como é que você conta uma história de separação? Por exemplo, imagina que você chegou numa bifurcação e você está com um grupo de pessoas, certo? Você e mais 2 amigos. 2 amigos vão para um lado e você vai para o outro. Como é que você avisa quem está atrás de você que isso aconteceu? Né? Isso pode acontecer, por exemplo, numa corrida de trilha, ou numa corrida de rastreamento, ou até mesmo quando você estiver perdido no mato. Como é que você avisa para os resgates que estão chegando, como é que a situação se discorreu, né? Acontece da seguinte forma, você pode desenhar a bifurcação, e você coloca 2 riscos aqui e 1 risco aqui. Isso significa que 2 pessoas foram para esse lado e 1 pessoa foi para esse lado. O símbolo final aqui, vamos dizer, dos símbolos mais conhecidos e mais universais de demarcação de trilha, é o de final de pista. Ou seja, cheguei no final da trilha. Isso pode estar no cume da montanha, pode estar num local onde dá uma bela cachoeira, enfim. Você vai avisar para a pessoa que dali não tem mais trilha marcada, que é o jogo da velha. Ponto final. Isso significa que a trilha acabou.
Como eu disse anteriormente, sinais de trilha são uma forma muito legal de você ensinar pessoas a seguir indícios no meio da mata, de treinar suas capacidades de rastreamento e de demarcação. Nunca sabe quando isso vai ser necessário e, na pior das hipóteses, vai ser uma forma muito legal de você andar no meio do mato com uma perspectiva diferente, que é a de criar novos caminhos. Eu espero que esse pequeno glossário tenha ajudado aqui a aumentar suas capacidades de rastreamento. Se você quiser saber mais, convido, cara, conheça, tem um monte de sites escoteiros com habilidades muito legais. O escotismo é uma arte incrível e que merece um pouco de reconhecimento. Então, para os escoteiros, sempre alerta, e para os sobrevivencialistas, esteja preparado.